no Age. It's everywhere. Olá pessoal, boa tarde. Me apresentando aqui, Wendel Ferraz. Hoje serei o anfitrião de vocês nessa tarde de terça-feira. Temos bastante coisa para poder compartilhar com vocês. Vamos aguardar só mais 2, 3 minutinhos, aguardar o restante do pessoal conectar aqui na sessão e a gente já inicia. O pessoal que está conectando, sejam todos bem-vindos. Vou esperar mais 2 minutinhos e a gente já inicia nosso webinar. Bem-vindos, pessoal que está conectando. Obrigado aí pela presença. Mais um minutinho e a gente já inicia aqui o nosso conteúdo. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Queria primeiramente agradecer aí todos os presentes, todos aqueles que puderam separar um pouquinho do seu tempo para poder conectar aqui conosco e consumir um pouquinho de conteúdo. Prometemos aqui que a gente vai trazer bastante coisa interessante e desde já de antemão a gente já deixa as portas abertas ali para qualquer fala posterior, tá? Utilizem bastante o chat para alguma consideração, alguma pergunta. Aqui no bastidor a gente está com o Rodrigo Zalkman, que vai estar responsável aqui para acompanhar o chat junto conosco. Rodrigo, sempre que precisar, pode nos interromper aqui e trazer um questionamento
para poder somar e enriquecer ainda mais esse tempo de fala. Aí só para validar, minha tela está projetando, vocês conseguem enxergar, Rodrigo, Clayton, beleza? Sim. Perfeito. Legal. O tema do webinar de hoje, ele traz ali um tema bastante importante, né? Ainda mais num ano onde temos diversos eventos acontecendo, tanto no mundo corporativo quanto no mundo político, mas também o contexto esporte ele tem um impacto muito forte ao longo desse ano, né? É ano de Copa do Mundo, né? E para a gente isso tem um peso totalmente diferente. Um país que é movido pela paixão pelo futebol, então teremos uma movimentação muito forte de todos os brasileiros dentro desse período de competição, onde a gente vai estar todos muito bem caracterizados, muitas vezes, acompanhando a nossa seleção em busca de um novo título. Mas para dar uma introdução aqui ao tema especificamente de hoje, quando a gente fala da Copa do Mundo, né, principalmente num contexto de negócio, principalmente num contexto de bets, não estamos falando apenas de audiência, né? A gente também está falando ali de picos massivos de acesso, aumento exponencial de transações, principalmente risco operacional, né? É o maior risco de todos. Nesse momento não existe meio termo, né? Nesse momento de pico, ou a sua plataforma ela performa ou simplesmente ela cai. E junto com ela vai-se receita, reputação, usuários, e no modelo tão competitivo, você entregar qualidade é sempre muito importante. E é exatamente o que a gente vai apresentar na sessão de hoje, né? Então, hoje a gente vai discutir principalmente como preparar a tua operação para ela escalar de forma segura e previsível durante grandes eventos, né? Como esse desse ano da Copa, mas não só, né? A gente tem ali um ano recheado de vários eventos, né? Não só do aspecto de infraestrutura, mas também principalmente olhando eficiência, custo e experiência do usuário, né? Mas antes de entrar de fato no tema em questão, queria só trazer algo de maneira muito rápida, quem que é o Wendel e quem é a Nuage no contexto de mercado, tá? A Nuage IT, ela é uma empresa, uma consultoria de tecnologia, né? Hoje nós temos ali dentro do nosso ecossistema, alguns parceiros. Queria trazer um destaque muito forte aqui para a AWS, na qual somos parceiros estratégicos, assim também como a IBM, né? Mas falando um pouquinho do Endel, hoje eu atuo na cadeira de Business Executive, são mais de 2 anos aí de Nuage IT e mais de 17 de mercado de TI, sempre atuando como parceiro. Tá? Quando a gente fala da Nuage, a Nuage ela nasce com um propósito muito claro, né? Utilizar da tecnologia, principalmente no contexto de cloud, como um motor de transformação de negócio. Então, hoje a gente atua com empresas de diferentes segmentos, né? Ajudando desde a migração até a modernização completa de ambientes, sempre com foco em performance, segurança e escala. Tá? Quando falamos de cobertura, falamos de todo o território nacional e internacional, onde a gente tem 4 pontos de presenças físicas, né? Então, destaco aqui para Brasília e São Paulo, assim também como Minas e Rio de Janeiro. Mas quando a gente fala de atuação, a gente fala também de todo o território nacional e internacional. Tá? Dentro do nosso ecossistema, como já comentado, a gente tem ali a AWS como um dos principais parceiros de negócio, né? Onde nós temos uma parceria muito forte, onde somos parceiros advances com múltiplas competências e quando a gente fala ali em termos de competência, basicamente é a AWS chancelando, dizendo que a Nuage ela é especialista em todas as valências que aqui vos mostro, tá? Dentro das nossas ofertas, né, eu queria destacar ali alguns pontos, principalmente a parte de operação de cloud, segurança e network, mas também toda a camada de dados e analytics, e principalmente o boom do momento, que é a IA generativa,
mas não deixando também de destacar toda a nossa fortaleza na camada de desenvolvimento de aplicações, onde nós nos portamos ali como empresa que desenvolve em Cloud Native. Ou seja, a gente está falando de uma estrutura preparada para suportar teus ambientes de alta demanda, exatamente como que vemos em grandes eventos esportivos. Quando a gente fala da nossa polaridade, né, quando a gente fala da nossa distribuição e atuação no mercado, destaco aqui para vocês ali algumas das principais empresas que a gente vem desenvolvendo um trabalho em conjunto e que fortalece ainda mais a frente na qual a gente atende, principalmente quando a gente fala do meio de telecom, meio de tecnologia, mas também o meio de financeiro. Entrando no tema do nosso webinar de hoje, né? Então, o conteúdo que a gente apresenta hoje, ele serve não só para o setor de bets, mas também para qualquer outro que se encaixe nessas demandas. A gente vai ter esse foco, né, hoje por conta, né, do público aqui, mas para você que é de bet, você já sabe que a aquisição está cada vez mais cara, né? A retenção cada vez mais desafiadora e quem não escala com inteligência simplesmente fica para trás, né. Nos últimos meses a gente vem observando, os operadores cresceram de maneira exponencial, mas não só, na camada de investimento, para operar melhor, né, usando dados em tempo reais, automação, inteligência para maximizar cada usuário, mas também é muito do que a gente vai comentar aqui hoje, né. Como transformar essa operação numa máquina de crescimento previsível, com mais eficiência, com mais controle e principalmente mais margem. Então, ao longo deste webinar, a gente vai explorar diversas estratégias práticas que já estão sendo aplicadas dentro das empresas do setor, principalmente para poder melhorar a aquisição com menor custo de CAC, que é o custo de aquisição do cliente, o aumento da retenção dessa base, assim também como o LTV, e a escala operacional sem aumentar, de fato, de maneira proporcional o custo. E para enriquecer essa conversa, eu tenho o prazer aqui de trazer o Clayton Padilha, que é arquiteto de soluções aqui da Nuage. Ele vai compartilhar com a gente pontos extremamente relevantes e práticos, né, sobre como que essas estratégias vêm sendo aplicadas ali no dia a dia das grandes empresas. E se você está buscando, de fato, o crescimento sustentável, esse aqui, de fato, é o conteúdo certo para você. Clayton, passo a palavra para ti, fica aqui também à disposição para qualquer consideração adicional. Perfeito. Obrigado, Wendel. Boa tarde a todo mundo. Como o Wendel falou, né, eu vou compartilhar aqui primeiro a minha tela, acho que faz mais sentido. Vou ver aqui, e aí a gente já pode ir para o que importa, né. Bom, como o Wendel falou ali, eu sou o Clayton Padilha, estou hoje, né, como arquiteto de soluções aqui na Nuage, né, então estou há um tempo aqui, e já também 18 anos trabalho na área de tecnologia, atuando como arquiteto de soluções, tech lead, enfim, já passei por algumas posições que me deu esse know-how de entender, né, de ponta a ponta, os possíveis problemas e desafios que uma infraestrutura pode enfrentar, né. Então, como o Wendel já falou também, né, esse webinar hoje, para falar sobre como que se enfrenta, né, picos de sistema, de uso, assim como acontece, né, em eventos de grande escala, como uma Copa do Mundo. Então, a gente pegou como assunto principal as bets, mas isso se enquadra em vários outros tipos de sistema. Bom, aqui é um pouco resumindo o que é a Nuage, né? O Wendel ele já falou muito bem sobre isso, então não vou me ater esses detalhes, tá? Mas aqui tem alguns numbers que eu acho legal. E sobre a nossa agenda, né? Então, vou passar por alguns tópicos, né? Então, vou falar sobre os desafios do cenário atual, né? Quais são os problemas que podem acontecer, o que geralmente causa essas falhas, né? Como escalar, né, de forma correta, como otimizar esses custos, como não ter um prejuízo gigante, porque não é só a escala que resolve,
né? E aí depois eu vou fazer um convite para todo mundo que está presente. E aí, lembrando, né, vocês também podem falar no chat, podem me interromper ali, e a gente faz isso dinâmico. Tá? Então, falando aqui de grandes eventos, tá? Então a gente tem, em algumas situações e alguns cenários, né, específicos que causam esses picos de usabilidade. Então, Copa do Mundo, por exemplo, é um caso, né? Seja um final de campeonato, seja de futebol ou qualquer outro esporte, mas futebol a gente sabe que no Brasil ele é muito assistido, né? Muito acompanhado, inclusive em várias séries, e isso pode gerar picos realmente muito grandes em pouco tempo, num espaço curto de tempo, e que não são muito previsíveis, né? Então, no caso ali de aposta das bets, então uma aposta ao vivo, né? Então, ela muda o tempo todo, um gol, um cartão, né? Um lance mais polêmico naquela situação ali, naquele instante, pode ocasionar esses picos de uso de acessos. E o que bets, né? Por que isso é tão diferente nas bets? Tem algumas pessoas, né, eu já ouvi comentário, que entendem que as bets são como e-commerce, mas de fato não são, né? As bets, a meu ver, elas estão muito mais próximas de um streaming do que de um e-commerce. E as diferenças principais é que os e-commerce conseguem saber quando irão acontecer os picos. E nas bets, como a gente já comentou, ela acontece a todo o tempo, né? É um pico instantâneo. E aí, por exemplo, quando der esse pico, uma odd estiver desatualizada, geralmente já pode dar um problemão, pode dar um prejuízo muito grande para a empresa, né? Então, um minuto, por exemplo, de downtime pode ser uma coisa gigantesca, pode ser a diferença entre um pênalti, um cartão, um impedimento, um escanteio, que alguém que apostou naquela combinação de resultados pode perder, né, essa aposta por isso, né? Então, ela é uma infraestrutura que ela precisa reagir em milissegundos, né? Então, falando nesse ambiente, nesses cenários, minutos são uma eternidade. Então, o que geralmente acontece? Tá? Então, tem os picos de usuários, né? Então o sistema fica lento, então tem o pico de usuários, o sistema fica lento, começa a acontecer timeout, né? E gerar uma infinidade de erros, o que resultam, né, nessas questões de transações falharem, uma aposta se perder. Então a pessoa pode achar, por exemplo, que ganhou um prêmio, uma grana, em alguma situação que ela apostou e essa aposta não aconteceu ou ela não foi registrada da maneira adequada, né? Então, e aí isso ocasiona os usuários abandonarem aquela casa de aposta, né, aquele lugar, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande, então, e a facilidade de trocar de um para o outro é muito rápido, né? Então, faz um cadastro rápido e já está apostando em outra plataforma, tá? E aí, né, com cada minuto que estiver fora do ar, alguns milhares de reais aí que ser deixado de ganhar, né? E aí, continuando, que é o que eu comentei, né? Gerando todo aquele cenário caótico dos problemas acontecendo, aí perde dinheiro, né? Confiança, que eu acho que principalmente quando se trata de bets, essa questão de confiança precisa ser muito alta, né? Porque a pessoa pode ficar com receio de não conseguir sacar o dinheiro, né? Enfim, e isso pode acontecer com muita frequência. Então, essa relação de confiança é um impacto muito grande e às vezes intangível, imensurável. Então, é melhor evitar. E junto disso, né, a reputação, né? Uma pessoa fala para que teve uma experiência boa, fala para uma pessoa só, né? Se ela tiver uma experiência ruim, ela fala pelo mínimo mais 10, mais 8 pessoas. E a campanha, né, ato contínuo, tem os custos operacionais. Então, deu o caos. O sistema saiu, não está respondendo da maneira adequada. Bom, vai ter que ter toda a equipe, vai se juntar em War Room, vai ter todo mundo resolvendo esse problema que poderia ter sido evitado antes, né? Então acaba que é uma sequência de coisas que geram fatos negativos. Bom, agora, mas o que geralmente leva a esse tipo de situação, né? Nossa, o sistema ele travou, ele ficou lento. Então tem algumas causas conhecidas que são as principais, né, que eu enumerei aqui. Então, por exemplo, tem uma infraestrutura que ela não é escalável, né? Ela é uma estrutura fixa e que não consegue prever. Então, sempre a mesma quantidade de containers, não tem escala horizontal, não tem escala vertical.
e às vezes ela não contempla aquele pico daquele momento, né? Aplicativos não otimizados. Então, se eu faço um front-end, se eu faço um app que ele não é customizado, ele não usa os recursos da melhor maneira, ele pode gerar esse custo, essa lentidão, né? Cache é uma coisa que é para esse tipo de, quando a gente se fala de coisas em tempo real, de milhões de transações, o cache ele é essencial. Então, quando a aplicação não tem uma infraestrutura, não tem algumas camadas de cache, pelo menos, a tendência é que ela realmente vire um gargalo. Tá? Sistemas, né, aplicações, infraestruturas que não testaram sem teste de carga ou um teste de carga ineficiente. Fizemos ali com alguns milhões, mas o número de requisições são bilhões. Acaba que isso também pode gerar um cenário muito inseguro. E aplicações em monolito. Né? Então, quando tem um sistema monolito, quando uma coisa falha, falha tudo ao mesmo tempo. Então, cai tudo junto. E sem falar também que uma aplicação monolítica ela é muito difícil de ser escalada, né? Ela costuma ser muito mais cara do que um microserviço ou um serviço serverless. Então, esse é um ponto bem importante. Bom, mas como é que eu vou, o que eu preciso ter na minha infraestrutura, na minha arquitetura, para evitar esses problemas? Então, aqui eu não estou falando de componentes, eu estou falando de conceitos, né, de coisas que são necessárias. Então, precisa ter um componente que vai te permitir que esses dados eles sejam inseridos dentro do banco de dados ou o que for em tempo real, né, muito semelhante a streaming. Então, receber, transacionar isso numa velocidade incrível e praticamente em tempo real. A tua arquitetura, ela precisa ter algum barramento de mensagens para que ela permita que tudo se comunique de forma desacoplada e em paralelo. Né? Então, em vez de ser sequencial, o que torna o sistema lento, as coisas acontecem em paralelo de uma forma orquestrada. E um barramento de mensagem ajuda muito nesse ponto. Tá? A computação elástica, como eu falei, você tem um sistema que se consegue escalar de uma maneira horizontal, não só vertical. Né? Quando eu consigo aumentar de uma maneira muito eficiente o número de instâncias naquele ponto específico para atender a necessidade. Então, isso realmente faz muita diferença. Eu comentei no slide anterior também, né? Um cache, mas não só um cache, precisa de um cache de alta performance, que ele seja preparado para atender essa quantidade de requisições, que se o cache ele também pode virar um gargalo. Um banco de dados, né? Nesse caso, para que ele garanta a integridade referencial de tudo que estiver sendo feito. Então, isso se assemelha muito a transações bancárias. Né? Então, eu realizo uma aposta, eu faço um cadastro, eu solicito um saque, eu deposito um dinheiro, eu preciso que essa minha transação ela seja íntegra do início ao fim. E um banco que me permita essa escala e que tem essas opções de asset, que chama, desculpa, gente, ele vai me dar essa segurança, né, de uma maneira muito tranquila e que eu não preciso me preocupar com esse ponto. E, finalizando essa parte aqui, eu preciso ter, né, uma questão de segurança, né, uma segurança já na borda, antes que acesse o meu core do sistema. Então, existem alguns recursos, né, usando um CDN, usando um tipo de firewall, né, então, ataques de DDoS, que é muito comum. Isso já é a gente chama na borda, né? Antes de entrar na minha infraestrutura, ele já bloqueia ali antes, e isso reduz a chance de eu ter algum problema maior, né, de o sistema colapsar, cair, enfim. Então, esses são alguns conceitos. Podem notar que eu não falei de tecnologia, eu não falei de ferramentas, eu falei de solução. Né? Essas são as principais soluções, né, que podem resolver esses problemas que a gente tem comentado. Bom, aí, fazendo uma continuação, né, continuando sobre o assunto, que é, que eu falei anteriormente, a gente precisa de horizontal, né, scaling, então isso é muito importante. O serviço de mensageria permite que eu tenha serviços desacoplados, né, então isso é uma continuação do slide, é um complemento do slide anterior. E serviços stateless, isso eu não falei no slide anterior, mas isso é muito importante. Porque se eu não tenho um serviço stateless, que ele não tem estado, ele não vai depender de outros serviços. Então, por exemplo, se ele é stateless, ele precisa de um token, ele precisa de um arquivo compartilhado com outros sistemas, eu dificilmente
né, eu vou ter uma complexidade muito maior de conseguir desacoplar ele do restante do ecossistema. Então, o meu horizontal scaling e os serviços em paralelo acaba se tornando muito mais difícil. Tá? Então, com essas soluções, eu consigo ter, né, alta disponibilidade, eu consigo ter escalabilidade automática, né, com alta scaling, eu consigo ter um custo proporcional, ou seja, eu só pago o que eu uso. Né? Então, no caso do stateless aqui. Que, pessoal, a gente está falando muito, né? A gente está falando de cloud, batendo muito nesse ponto, mas eu quis trazer esses big numbers para a gente entender o quanto que esse é um mercado que é muito aquecido e já é uma realidade. Né? Cloud não é mais uma promessa e é muita realidade. Então, aqui uns números que eu busquei, tá? De alguns artigos de próprio site de cloud. Então, que 90% das aplicações já nascem em cloud. Acredito que é muito pela facilidade de implementar. Né? Então, 80% também das instituições financeiras utilizam cloud. Principalmente, eu acredito, por causa dessa questão da segurança. Né? Segurança de borda, de eu ter um serviço que escala rápido, né, com as melhores práticas, que isso agiliza muito os processos. Né? Se eu tivesse essa mesma estrutura no on-premise, eu precisaria de um time muito mais qualificado, muito mais dedicado e perito, focado muito em coisas que o cloud ele já te entrega já naturalmente. Né? Então isso permite, libera o teu time para que ele cuide de outras coisas, mais de negócio, do que resolver problemas que já são conhecidos. Né? E aqui 90% das empresas de streaming utilizam cloud, principalmente pelo poder computacional e pela escala fácil. Então, se eu boto no on-premise, o tempo que eu demoro para escalar é muito alto, né? Porque eu preciso comprar peça, preciso instalar, então posso ficar um tempo off. Então, isso aqui para empresas de streaming é bem útil. Então, aqui eu peguei alguns dados de plataforma de betting também. Então, a gente tem uma média ali de 70 mil apostas por minuto, tá? Durante alguns grandes eventos esportivos. E aí isso sobe, né, para aproximadamente 80 e aí por segundo, né, em picos extremos. Então, um pênalti, né, uma expulsão, alguma coisa que aconteça. Uma média ali de 3 milhões de usuários simultâneos, né? Vamos pegando aqui a Copa como exemplo, vai ser muito mais, porque a gente fala do Brasil, mas empresas de bet atendem o mundo inteiro, então com certeza vai ser um número maior que esse. A quantidade de tráfego aumenta muito, né, 50 vezes, e 70% do tráfego, né, acontece em momentos críticos do jogo. Então, mais perto do fim, durante uma disputa de pênalti, uma expulsão, esses pontos específicos aí aumentam o tráfego. Né. E aqui, essa última etapa, aqui da última linha, eu achei interessante trazer esses números que a cloud ela te traz muitos benefícios, mas existe esse número ali que é de 30% a 40%, esses que são dados da AWS, do custo do cloud é desperdício. Né? Então, ele atende o que precisa, mas ele não está otimizado, ele está super custoso, né? Então, mais do que precisa. E, usando o autoscaling, né, como exemplos que eu dei ali anteriormente, é possível reduzir até 40% de autoscaling. Né? Com o autoscaling, desculpa, usando o autoscaling, reduz o custo disso. Justamente porque, né, acaba pagando só pelo que vai usar, não precisa ter uma quantidade de instâncias o tempo todo rodando. E isso no on-premise se torna bem difícil de acontecer. Né? Sendo que lá no on-premise eu preciso ter sempre o hardware disponível o tempo todo. Então eu invisto antes e depois eu utilizo. E aqui é um dado bem interessante, porque eu falei muito de cache de alta disponibilidade, né, altamente tecnológico. Nesses casos, se eu tiver um cache muito bem configurado, com várias camadas, 80% das requisições vão ser atendidas via cache. Então, dados que são, por exemplo, quais são os jogos que estão acontecendo, quais são os times, quais são as, né, escalações, horários, coisas desse tipo, que são muito comuns, 80% vai ser atendido pelo cache e nem vai bater na tua infraestrutura e não vai gerar custo. Então, achei legal esses números de trazer aqui. Enfim, agora entrando, tá, gente, no ponto, né, que é o ponto central do que a gente está falando hoje. Tá? Então, assim, uma casa de aposta, uma bet, tá? Ela tem dois pilares bem importantes. Tá? Ela precisa ter uma velocidade de escrita, velocidade de leitura, desculpa,
muito rápida. Porque é questão de milissegundos, onde milhões de usuários eles vão estar modificando alguma coisa, lendo o resultado do jogo tal, vendo quantos cartões foram, quanto tempo falta para acabar o jogo, isso tudo tem que ser literalmente em tempo real. E aqui eu trouxe, né, aí falando já de tecnologia, falando de ferramenta, eu trouxe um exemplo do que seria o cache, o ferramenta de alta disponibilidade, né, o Amazon Elastic Cache. Então, esse aqui ele realmente atende e tem uma latência ali de menos de um milissegundo. Então, realmente é tempo real. Né? E o outro ponto, eu falei, né, que precisa de muita velocidade de leitura, dados em tempos reais, mas ao mesmo tempo eu preciso que essa escrita, a minha aposta, a minha solicitação de saque, ela precisa ser muito confiável e realmente uma integridade referencial muito grande, né, beirando ao zero erro. E aí eu sugeri aqui uma ferramenta chamada Amazon Aurora Serverless, a V2, né, que é um banco relacional, então que tem essa questão da escala automática, né, enfim, atende por multi-região, que facilita, né, que esse banco esteja cada vez mais disponível, né, então que é importante. Então, que é um exemplo só, né, então, de como é que seria um fluxo, né, o usuário consulta as odds, bate no cache para leitura, e aqui embaixo seria o que seria uma inserção, né, o usuário faz uma aposta, bate na Aurora, né, o que eu sugeri, e aí gera a confirmação da aposta ou não. Então, esse é um grande, é importantíssimo esses dois pontos aqui. Bom, e aí, como é que a gente trabalha com essa escala, né? Esse pico de acessos que pode acontecer literalmente a qualquer instante. Né? Isso é imprevisível. Eu sugeri aqui dois cenários. Aqui um cenário usando ali os componentes da Amazon, mas isso daí ele funciona, esse conceito ele funciona igual, né, para as outras clouds, que vamos mudar o nome aqui. Então, por exemplo, se eu uso o Amazon EKS, tá, usando para gerenciar meus containers, eu consigo provisionar uma aplicação em milissegundos, que ele já está todo otimizado. Então, o meu outscaling ele é quase instantâneo. Então, se uma aplicação demora 1 minuto para escalar, a gente já viu ali que 1 minuto é muito tempo para o mundo de patches de alta disponibilidade. Tá? Também tem a opção de usar um Lambda. Então, para funções que são mais que precisam de execução muito rápida, elas são simples, eu consigo usar o Lambda, que ele me gera um custo menor. Tá? Eu não tenho problema de gerenciar servidor para eles, e eu só pago por execução. Né? Então, ele consegue executar milhões de transações em segundos e, depois disso, parar a execução. Então, o Lambda ele me dá toda essa facilidade. Né? E aqui é uma solução parecida com o EKS, né? Que o EKS ele é mais voltado para um Kubernetes, mas eu consigo usar, por exemplo, o AWS Fargate. Então, eu não quero criar um cluster, né? Que é o que o EKS me permite. Então, eu consigo usar o Fargate, que ele faz esse gerenciamento para mim, e aí depende muito do perfil, né? Do meu time, vai utilizar um ou outro, tem algumas questões de custo também, mas aqui ele também tem toda uma questão de organização, né, orquestração do container. Tá? Então, essas duas soluções são bem úteis e junto com o Lambda. Então, escala em milissegundos, overprovisioning, não sei como é que fala assim, mas isso aqui é um problema também, né? Então, eu tenho muita coisa provisionada sem precisar, o Lambda ele resolve essa questão, e o Fargate ele permite esse custo por uso real também, junto com o Lambda. Tá? Então, isso aqui, essas três soluções que resolveriam boa parte dos problemas de como que eu posso escalar de forma instantânea. E agora, beleza, consegui escalar de forma instantânea, consegui atender esse pico, mas como é que eu garanto a minha segurança? Como é que eu garanto que quem está usando poderia estar usando e eu não vou sofrer um ataque? Então, passei aqui né, também algumas soluções. O CloudFront, que eu comentei que ele já reduz a latência e garante a tua segurança na borda. Tá? Então, junto com a AWS WAF e Shield Advanced. Então, já na camada de aplicação, ele faz essa segurança e todo um bloqueio por georreferência. Então, digamos que identifique que tem uma região específica que o
ocasionando ataques, que está o tempo todo gerando problemas ali, é possível bloquear essa região, né? Ou, ao contrário, permitir que somente uma região acesse. Então, digamos que nesse momento eu estou cobrindo o Campeonato Brasileiro. Eu posso tentar bloquear, né? Eu posso bloquear eventos, acessos lá da China, por exemplo, ou do Japão, de muito distante. Então, isso também pode ser importantíssimo. Tá? Então, aqui desse lado, né, o tráfego malicioso, DDoS, bot, scrapping de odds, várias tentativas de fraude. Então, isso daqui, ele bloqueia já na camada, na borda, antes de chegar à aplicação. E aí, isso gera, né, que uma garantia maior, né, de que todos os apostadores são reais, não são bots, né, e garante essa latência menor para garantir toda essa eficiência operacional, né, e uma boa experiência para o usuário. E existe, além disso tudo, né, manter a infraestrutura, garantir que ela está escalando, garantir que ela está segura, né, então todo mundo que está ali só deveria estar, está tudo certo, tudo bonito, mas tem esse problema invisível, que muitas vezes passa desapercebido, tá? Que é o que? Eu tenho uma infraestrutura muito boa, mas ela está gerando um custo muito alto. Então, eu não estou gerando uma má experiência para o meu usuário, mas em contrapartida eu posso estar gerando um prejuízo para a empresa. Então, se eu tenho uma escala que ela não está bem regulamentada, ela está sem limites, né? Então gera sempre muita instância, isso aqui pode gerar um custo alto. Por exemplo, eu posso ter uma instância de uma aplicação que ela tem mais CPU do que precisa, um disco maior do que necessário, memória maior, isso tudo gera custo também. E aí isso, né, causa um lucro reduzido. Ou seja, a empresa está funcionando, os processos estão acontecendo, mas o lucro, que poderia ser maior, ele está sendo reduzido por causa desse tipo de cenário. Tá? E aí isso aqui é um ponto muito importante que é muitas vezes negligenciado pelos times. Né? E aí, como que se resolve isso, né? Como é que eu faço para que isso tudo minimiza, não é questão de resolver, mas eu posso minimizar. Não precisa ter um monitoramento, precisa de uma ferramenta de monitoramento, de uma observabilidade, né? Então isso precisa estar o tempo todo acontecendo com regras bem específicas. O teu auto-scaling, ele precisa ser bem pensado, ele não pode ser igual para todos, por exemplo, para cada situação precisa ser pensado. E precisa ter uma gestão ativa, né, de custos, que é o FinOps. Então está o tempo todo monitorando esses custos e entendendo como que pode ser otimizado isso. Né? Então isso às vezes passa bem desapercebido. E aqui eu trago, né, uma solução, um exemplo de solução de como que resolveria isso. Então eu falei que é necessário ter um monitoramento e uma observabilidade. Então eu estou pegando aqui a AWS como exemplo. Né? Então eu consigo usar um CloudWatch junto com o X-Ray e um CloudWatch Logs para o quê? Para identificar erros, gargalos que estiverem acontecendo. Eu consigo criar algumas regras, por exemplo, quando um serviço bater tantos por cento de uso, gerar um alerta. E isso tudo ajuda, né, para que quem estiver no comando ali gerenciando entenda o que pode ser feito, o que está gerando esses problemas. Porque às vezes uma aplicação ela escala porque ela está mal desenvolvida. Então ela chega num pico de uso muito rápido e aí já gera outras instâncias. E isso é possível ver através desse tipo de observabilidade, né? Escalabilidade inteligente, então usando autoscaling groups, usando um application load balance, usando um Fargate. Com tudo isso, eu consigo criar regras, né, de uso para esse autoscaling estiver ele que aconteça de uma maneira saudável. Né? Então, consigo gerar autoscaling por uso de CPU, por número de acessos, por uso de disco, por horário do dia, por região. Então, eu consigo criar uma série de regras para que eu tenha essa escalabilidade de uma maneira bem inteligente e otimizada. E aí, por último aqui, né, a questão de custos. Então, usar ferramentas como Cost Explorer, da AWS, o Budget, aqui eu consigo definir quanto que eu vou gastar para cada cenário. Né? E aí, essa ferramenta do Computer Optimizer também me mostra onde que eu consigo otimizar os meus custos ali. Então, ele me fala que está no padrão, na normalidade ou não. Então, eu tenho algumas ferramentas que são bem úteis. Tá? E aí, esses pilares aqui são bem importantes para que o lucro não fique para trás, né?
e consiga se antecipar a possíveis problemas. Então, pessoal, eu estou me encaminhando para o fim aqui, então vou deixar também, vocês podem ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas com base nisso, tudo que eu falei, com todos os conceitos que foi citado, eu criei aqui um desenho, uma arquitetura exemplo, né, de referência, de como que seria esse ecossistema para atender picos, né, como Copa do Mundo, final de jogos, campeonatos. Claro, é um desenho muito macro, tá? Mas ele exemplifica o que eu falei. Aqui na parte de cima, né, onde diz usuários, provedores externos, tá eternos, né, mas é externos, é todas as fontes de dados, né? Quem vai se comunicar com o meu sistema. Na parte de baixo aqui, que eu chamei de serviço de borda e segurança, tem tudo o que eu comentei sobre já bloquear as coisas antes de entrar na área de aplicação. Então, um serviço de route 53, né, um Amazon CloudFront para usar a questão do cache, toda a questão de segurança com a AWS WAF e o Shield. Quando ele bater aqui, ele já vai identificar possíveis fraudes, possíveis ataques de DDoS, ou se não for nada disso, ele já vai pegar o que for de cache, já vai retornar para o usuário em tempo real, muito instantâneo. E aí ele nem usou ainda nada da infraestrutura que tem disponível abaixo. Né? Então, e aí, mais para baixo aqui, eu coloquei em 2 zonas, que é importante sempre ter zonas diferentes para garantir essa escalabilidade e a resiliência. Coloquei um Lambda, comunicando com EKS, um Cloud Scaling Group, que aí escala os microserviços quando for necessário. E esses microserviços comunicando com a Amazon Aurora e comunicando também com o Cache. Tá? Então, isso tudo faz com que exista um ecossistema que escala. Tá? E aqui, lembra que eu falei lá no início de inserção, né, em gerência de dados em tempo real? Então, a Amazon também tem um serviço desse tipo, né, que resolve isso, que é o Kinesis. Então, ele consegue, é um data lake, né, então é uma ferramenta de que consegue processar muito rapidamente esses dados e conversar com a área de aplicação, né, junto com o Kafka, né, o MCK, que é a ferramenta de mensageria, né, de eventos, que também faz parte desse ecossistema ali, para comunicar com toda a aplicação interna. Beleza? Que aí tem. E aí, como eu comentei também, no lado direito aqui, tem o monitoramento e observabilidade, com CloudWatch, né, com Fault Injection, também que eu consigo simular, né, situações para garantir que o meu sistema ele esteja sempre íntegro. Tá? Então, aqui no canto direito tem a aplicação escala, né, tudo que eu coloquei na infraestrutura tem uma explicação. Tá? Então, processamento em tempo real, com Kinesis, dados e cache, monitoramento e resiliência. Lembrando, né, que essa é uma arquitetura de referência, ou seja, para cada situação, para cada negócio, ela pode realmente ser bem diferente. Mas em termos gerais, tendo esses componentes, tendo essas soluções dentro da tua infraestrutura, ela já vai atender boa parte das questões que podem acontecer, né? Então, de não conseguir escalar, de otimização de custo, de sistema ficar fora do ar, de latência, de segurança. Então, tendo isso, se olhar para a tua infraestrutura hoje e tiver algo parecido com isso, já está num caminho, numa direção muito boa. Bom, aqui eu achei legal pegar um caso de estudo de batch que a AWS gerou, que é o BTO Batch. Então, eles tinham lá no cenário deles, tá, uma infraestrutura on-premise, ou seja, não conseguia escalar de forma acelerada como necessário. Comentei também, eles tinham meses para previsionar novos servidores. Por quê? Porque precisa fazer encomenda da peça, tem que esperar que ela chegue, aí o teu time tem que ir lá na sala cofre, o que for, instalar ele, testar. Então, isso demora muito. Né? E aí, quando é um sistema on-premise, eu preciso investir antes e depois usar. E mesmo que eu não esteja usando, eu já investi. Então, eu precisei pagar antes, eu tenho que ter um trabalho de previsibilidade muito alta, né, de como que as coisas vão crescer. E aí, né, picos de demanda em eventos causavam lentidão, tá? Perda de apostas. E os problemas que eu já comentei também, né, ordem desatualizada, né, então gerava essa insatisfação. E aqui eles usaram algumas soluções da AWS. Então, eles usaram o EC2, tá? Então, eles, com alta scale, né, alta escala automática, em centenas de instâncias em questão de minutos. Usaram o Elasticache, que eu comentei também, que é uma solução, né, que
pode ser usada. E o CloudFront, então ele consegue entregar esses conteúdos globais de alta performance, né? Porque o CloudFront, quando tu coloca alguma coisa lá, ele já faz o broadcast para várias regiões para esse conteúdo. Então, dependendo de onde a pessoa está, ele direciona para o lugar onde estiver mais próximo. Então, aqui tem uns números deles. Então, 9 trilhões de requisições processadas por mês. É um número absurdamente alto, né, que eles conseguiram atender. Então, eles conseguiram aumentar em 42%, né, o número de requisições atendidas. Então, eles não chegavam nem perto disso. Eles conseguiram, né, tickets liquidados, né, no caso, apostas garantidas, enfim, aumentou em 33%. E eles conseguiram expandir para mais de um continente. Então, que é né, aumentaram para África, Europa e Latam. Então, aqui tem o depoimento do CTO, né? Então, que eles estão falando especificamente da AWS. Então, usando esses recursos de nuvem, de cloud, eles conseguiram, né, ter de uma forma mais econômica, porque eles só vão pagar o que usam, né, e por demanda, provisionar essas instâncias e, se bem configurada, é uma distância de um clique, né? E, às vezes nem precisa do clique do botão para conseguir escalar. Então, isso aqui é um case bem interessante que corrobora, né, o que eu venho falando até então, desses componentes, dos conceitos que resolvem essa questão de pico. E, da minha parte, é isso. Hoje, só agradeço aí todo mundo. E aqui, se o Wendel, se quiser assumir daí. Oh, legal, Clayton. Obrigado aí, cara. Acho que foi bem esclarecedor. Deu para ter uma visão muito mais clara de todos os pontos. Inclusive, quando você traz o case, assim também como arquitetura, a gente tem uma visão de arquitetura bem resiliente ali. A gente tem ali a camada de tratamento de dados, a parte de integração de outras soluções, a gente tem segurança, então, monitoramento. Então, de fato, é um mecanismo, é uma estratégia muito boa para poder cobrir todas as lacunas, todas as camadas, tá? Então, gostei bastante ali dos pontos que tu trouxe, assim também como case, foi muito rico, tá? Então, te agradeço demais ali essa oportunidade, cara. Não, eu que agradeço. Perfeito. E aí, a gente já encaminha aqui para o final da sessão, né? Queria, de fato, trazer aqui só em tom de consideração final, né? Então, escalar a operação ali de bet, principalmente no evento como de Copa do Mundo, não é só questão de infraestrutura, né? Como bem colocado ali pelo Clayton. É também uma questão de maturidade para poder antecipar os picos, né? Reagir ali em tempo real e principalmente para transformar esse volume em resultado, né? Sem comprometer de fato aí a experiência do usuário na ponta. Porque no final do dia não é só o tráfego que gera receita, né? É toda a camada de entrega, né? Então, a capacidade de sustentar esse tráfego com performance, escalabilidade, inteligência, é exatamente o que diferencia quem de fato só participa desses grandes eventos, né? De quem realmente captura o valor desses mesmos, né? Então, foi bem rico aqui, gostei demais. E ao longo do webinar a gente tentou trazer para vocês ali essa jornada, né, que passa desde uma arquitetura bem desenhada, o uso inteligente da cloud, dados, e aí entra também camada de automação. E é nesse ponto que a Nuage se posiciona, né? Então, uma parceira estratégica para preparar, para escalar, para evoluir operações que precisam performar nos momentos mais críticos, né? Então, o que fica aqui é uma questão bem simples para vocês, né? Então, a sua operação está pronta para o próximo pico ou ela ainda está reagindo ao último, né? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui com todos vocês. Esses eventos não são apenas, esses grandes eventos não são apenas picos de tráfego, né? São janelas de reais de crescimento, né? Então, acho que essa é a mensagem principal que a gente deixa aqui. Quando a gente fala de crescimento, a gente não está falando só de mais e mais investimentos, né? Ela vem de muito preparo. Mas como ponto de apoio também, no contexto
contexto aqui da Nuage, então a Nuage ela não apoia somente na camada técnica, né? A Nuage ela também ajuda os clientes a destravar os benefícios ali, principalmente no contexto de AWS, né? Então, quando a gente fala de créditos para projetos, quando a gente fala de redução de custo de implementação, redução de custos recorrentes, apoio financeiro para acelerar e para poder destravar essas migrações ou modernizações, são sempre situações que a gente busca junto aos provedores, aos parceiros. Para aqueles que já estão no contexto AWS, a gente também tem outros mecanismos, outros benefícios que ajudam demais na recorrência ali, principalmente quando a gente fala no billing. Hoje a gente tem um modelo de atuação na qual a gente ajuda os parceiros, nossos clientes, a trazer ali a questão de FinOps, a trazer a camada de otimização de custo de uma maneira muito mais forte, né, e madura, assim também com alguns outros benefícios agregados ali que podem fazer bastante sentido, principalmente num ano tão desafiador. Tá? Então, durante esse webinar, eu sei que vocês se identificaram demais ali, e se vocês tiverem desafios similares dentro da operação de vocês, nosso objetivo aqui não é só provocar, mas também ajudar a construir caminhos práticos, né? Então, fiquem à vontade para interagir, nos procurar através dos canais oficiais ou diretamente nos meus contatos que eu trago aqui para vocês, tanto e-mail quanto WhatsApp, né? Então, queria agradecer ao Clayton pelo tempo dedicado, por tanto conteúdo aqui trazido nesse webinar, ao Rodrigo aqui pelo apoio e respostas ali do chat. Fico à disposição, a Nuagem está aqui para poder apoiá-los. Então, muito obrigado e até um próximo encontro. Abraço, tchau, tchau.